aqui a apresentação da nossa querida Beatriz Calheiro, que é a nossa secretária de Juventude Nacional da CTB. A Beatriz é professora de História na rede estadual do Amazonas, pós-graduanda em Gestão de Projetos e Formação Docente pela Universidade Estadual do Amazonas, atualmente secretária de Juventude Trabalhadora do SINTEAM, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, e secretária nacional de Juventude da CTB, da nossa querida Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e coordenadora nacional da CTB-J. Beatriz, seja bem-vinda ao nosso 65 no Mundo do Trabalho. Oi, gente. Ainda bem que eu consegui mudar aqui a conexão para o celular, porque minha webcam me deixou na mão. Uma saudação do norte do país, do Amazonas, dos trabalhadores, das trabalhadoras, em especial da juventude. É um prazer participar do programa, agradecer o convite de vocês, Moacir, Celino, Felipe, e dizer que a juventude, em que pese ser esse momento tão triste e de crise para os trabalhadores, nós sempre fomos porta-voz, né, da esperança, e a juventude se coloca mais uma vez nesse lugar de, junto com os trabalhadores, encontrar saídas, enfrentar a crise e garantir que o Fora Bolsonaro aconteça o mais rápido possível, porque falo aqui, né, de quem infelizmente partilha os dados mais trágicos durante essa pandemia, que é do estado do Amazonas, mas certamente me solidarizo, inclusive agradeço, aproveito aqui em nome dos trabalhadores do nosso estado para agradecer a todos os estados do Nordeste do país que receberam trabalhadores da nossa região, que foram solidários no momento em que o governo federal não cuidava como deveria dos nossos trabalhadores, e a gente só pôde contar com o apoio dos trabalhadores da saúde, dos governantes progressistas que puderam acolher a nossa gente. Então, toda vez que a gente encontra alguém, né, seja do mais ou menos conhecido cidadão, a gente se sente irmanado enquanto brasileiro, mas enquanto pessoas gratas, né? Então, é isso, uma saudação da juventude, fico aqui à disposição. Muito bom dia, Beatriz Calheiro, um prazer imenso, nós aqui nos orgulhamos muito de recebê-la aqui conosco, é uma honra grande, sabemos da dificuldade, né, inclusive o problema de conexão, mas tudo chegou certinho, né? Eu quero lembrar a todos vocês que nos assistem, né, e convidados para se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o canal M65, nós estamos presentes em plataformas, né? E é importante que você se associe, se inscreva para que a gente possa ter uma certa estabilidade, né, do ponto de vista desse meio de comunicação da classe trabalhadora. Então, você está assistindo ao programa 65 no Mundo do Trabalho, programa feito por trabalhadores e para trabalhadores. E hoje temos a honra de ter essa jovem lutadora, né, uma liderança nacional, participando aqui conosco do nosso programa. Eu já convido Celino Bezerra, que é o presidente estadual da CTB, para que ele possa interagir também conosco nessa entrevista aqui com a Beatriz, vou chamar Bia, não sei, a Beatriz, aí show de bola. Então, Celino Bezerra, nós estamos com um problema de som aí com o Celino. Então eu começo aqui. Então, Felipe Lima. Muito bem, Beatriz, vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta. Nós sabemos que no Brasil temos atualmente mais de 7 milhões de jovens entre os desempregados, e este número só vem crescendo, aumentando ao longo dos anos, principalmente agora, nesses 3 anos, né, de governo Bolsonaro. A precarização do trabalho, né, principalmente para o jovem, isso se intensificou ainda muito mais com a reforma trabalhista. Então, o que praticamente hoje o jovem no Brasil, o jovem trabalhador brasileiro, está praticamente num beco sem saída, realmente, né? Muita gente, até muitos jovens, não procuram nem mais emprego. Que caminhos a classe trabalhadora brasileira, principalmente a juventude trabalhadora, deve enfrentar, né, nesse governo de Bolsonaro, né, até, digamos,
até o final de 2022, as dificuldades, né, que a juventude brasileira está enfrentando, né, nestes 3 anos de governo Bolsonaro? Bom, Felipe, primeiro a gente precisa levar em conta que dentro desses jovens que estão trabalhando, a gente sabe que os postos de trabalho são os postos precários. O capitalismo tem conseguido, nesse período, fazer com que o discurso de meritocracia, de individualismo, assole ainda mais a nossa juventude, e quando se vê na oportunidade de se empregar, geralmente são impostos precarizados, né? A gente tem aí o telemarketing, vai ter o processo de uberização, as inúmeras plataformas disponíveis para essa falsa ideia, né, de empreendedorismo da juventude, onde se coloca como alternativa de trabalho, onde o trabalhador ele precisa alugar, comprar a bicicleta, ali o equipamento de moto, ou até mesmo a bolsinha para levar o transporte das mercadorias, fazer a arte, fazer a divulgação. Então, o trabalhador é responsável por todo o processo do trabalho, e quanto à sua remuneração e a segurança nesse ambiente de trabalho é precária, né? E é preciso dizer também, né, que dentro desses jovens, são 30% da juventude que hoje consegue estar nesse espaço de trabalho, mas desses 70% são jovens que estão em condições precárias, e especialmente são as meninas, né? São as jovens mulheres, são as mulheres negras que vão cada vez mais para o ambiente, que faz com que, inclusive, haja uma contradição. A juventude sempre trabalhou no Brasil, os jovens sempre se colocam à disposição para o trabalho, mas se passa, né, o mercado como um todo passa uma ideia de que o jovem não quer trabalhar, ou de que o jovem não procura um emprego. E, na verdade, pelo aquele dilema que é vivido por todos nós, a primeira oportunidade de emprego, muitas das vezes, é uma condição fora do que é o conhecido trabalho, como nós defendemos, dentro da segurança, dentro dos direitos e dentro de um salário digno. Então, a juventude passa por muitas tentativas, né, de colocar ali o currículo, de entregar a cartinha, de fazer entrevista, de não ser chamado ou chamada, de tentar fazer parte desse grupo empreendedor de alternativas das mais diversas, e acaba sendo desacreditada, e vai se tornando um adulto desacreditado, e a gente tem aí centenas de milhares que a gente, na CTB, costuma dizer que são os sem, né? Sem estudo, sem trabalho, sem perspectiva, são os trabalhadores que já estão, que não acreditam mais, né? Que são chamados desalentados, que não vão mais nem à procura, porque sabem da dificuldade de encontrar, já estão há anos procurando esse trabalho, e esse trabalho não vem. Então, é importante dizer que isso se agrava durante a pandemia, isso não era um cenário, um sintoma que não acontecia nos governos anteriores. Acontece que a política pensada era uma política pensada para reduzir isso, né, para superar isso na última década dos governos progressistas, mas desde o golpe a gente vê esse desmonte, seja pela reforma trabalhista, seja pela reforma da Previdência, seja pela acentuada provocação do governo Bolsonaro de colocar os trabalhadores contra eles próprios, né? Então, você tem aí um conjunto de medidas, a PEC 32, né, e todo esse momento que a gente está vivendo, onde supostamente os trabalhadores teriam direito a um novo auxílio, né, os desempregados, as desempregadas, num projeto totalmente eleitoreiro do governo federal, retirando os direitos, por exemplo, dos precatórios devido a trabalhadores, como é o caso da categoria que eu faço parte, os trabalhadores da educação. Existia essa dívida histórica do Fundef, ganhamos essa causa no Supremo, mas infelizmente hoje, quando a gente conversa com um trabalhador de outra categoria, no dia a dia, a gente vê esse acirramento, né, entre as categorias, a falta de unidade entre os trabalhadores, por conta que o governo
e todos os seus aliados ajudam a corroborar uma disputa entre nós, né, entre os trabalhadores, e aí fazendo com que a gente busque por essas migalhas, quando o governo deveria estar ajudando a distribuir renda, valorizando o salário, controlando os preços para que a gente pudesse minimamente sobreviver. Aí você vê cesta básica aumentando, você vê gasolina aumentando e os trabalhadores aqui embaixo sem uma alternativa, sem solução. E aí você me perguntou o que fazer. Não existe receita pronta, tampouco será só a juventude, mas a juventude é fundamental nesse trabalho, mas tampouco será só a juventude, são as mulheres, todos os trabalhadores juntos que vão no combate à política do governo Bolsonaro, né, no combate ao bolsonarismo, que é até maior do que Bolsonaro. A gente vai enfrentar esse período para voltar fazer a nossa economia crescer, né? E eu ouvi vocês falando aí do processo eleitoral. A gente na CTB tem defendido muito que a unidade dos trabalhadores, né, um novo grande encontro de trabalhadores no Brasil, que unifique todas as centrais em torno de um projeto comum de nação, de desenvolvimento para a retomada da economia, é o que nos interessa. Existem inúmeras plataformas, existem muitos projetos que vão se apresentar até as eleições em outubro, mas a gente precisa, antes de tudo, saber muito bem qual é a plataforma que interessa aos trabalhadores. E, principalmente, nós da juventude precisamos demarcar aqui o campo, né? Nos interessa que a juventude toda possa participar desse momento de virada de chave, e vou aqui aos poucos comentando com vocês. Isso, Bia. Obrigado aí. Marta, curtindo aí o nosso programa, aquele abraço. E eu só complementando o que você falou, depois passo já para Celino, não podemos confundir emprego com ocupação, duas coisas distintas, né? E é isso que o governo muitas vezes tem confundido, né? Evidentemente que o cidadão brasileiro tem que se ocupar para não morrer de fome, né? E a outra coisa, a uberização não deixa de ser uma escravização moderna. Tá beleza, seu som, Celino, agora caiu. Uma escravização moderna. E você usa a sua ferramenta de trabalho é apenas emprestado o nome de uma empresa internacional que você nem sabe quem é, e você repassa lá parte do que você adquire através de sua força de trabalho. Não deixa de ser uma escravização. Mas vamos agora com o Celino Bezerra, para também interagir conosco. Agora me parece que o som tá bom, né? Vamos lá. Celino, com você. Oi, tá bom aí? Perfeito. Tá escutando aí? Bom, eu fiz... Bom dia, né, Beatriz? Agora, oficial, tá caindo aqui de vez em quando, mas eu fiz um comentário no início da nosso programa. Esse é um programa do mundo do trabalho. O mundo do trabalho é uma diversidade incrível, né? Planeta aí com muita dinâmica. E lembro que quando eu fui da UJS, a nossa discussão era sobre a oportunidade da juventude no capitalismo, né? Como seria essa discussão? E a nossa luta, né, pelo primeiro emprego ainda, aquela música do Legião Urbana que nós cantávamos, que até hoje, né, todo mundo canta, nosso dia vai chegar, teremos nossa vez. E eu comentei no início sobre o suicídio da juventude, e naquela época também, de jovem, que eu não sou mais tão quanto jovem, mas só pelas ideias, como dizia João Amazonas, era o suicídio da juventude lá no Japão. Era incrível os dados. A revista Newsweek, há pouco tempo, fez um levantamento, né, que é uma revista inglesa. Ela cita que durante a pandemia agora e essa crise econômica do próprio capitalismo, 22% da população tiveram problemas com suicídio e diretamente chegou a 8%. Dessa parte desses 8%, 19% era de jovens. E aí você vê esse grau de situação se aprofundando, e eu queria fazer a pergunta dentro desse contexto, né? Como você, que inclusive essa parcela de juventude que se organiza na CTB hoje, isso é também muito importante, gradua a nossa luta, rejuvenesce a nossa luta, vocês são muito bem-vindos na nossa luta. E como é que você vê esse quadro, né, nessa perspectiva do mundo do trabalho, onde a disputa do trabalho contra o capital traz oportunidade à juventude,
E ontem mesmo eu recebi uma notícia, eu pratico surf, e um surfista que trabalhava ali também em Miami, ontem se suicidou-se, né? E segundo as informações, era porque ele tinha perdido o subemprego dele, imagine só. Eu fiquei assim, estarrecido, e de repente, nesse momento de ontem para hoje, eu estava olhando para comentar, já que a pauta era sobre a juventude, né, no mundo do trabalho. E como é que você tem esse olhar, assim que se assume essa sua tarefa aí hoje? Qual o seu olhar dentro dessa perspectiva, dentro dessa luta que não é fácil? Celino, obrigada pela pergunta. Ela é fundamental e está ligada ao nosso trabalho aqui com a CTB Jovem, com a Secretaria Nacional de Juventude da CTB, e é a demonstração clara de que o movimento sindical, o movimento de todos os trabalhadores e trabalhadoras precisa abraçar as gerações jovens. Isso no sentido de que a gente possa forjar jovens mais preparados para a luta do seu momento, do seu tempo. Eu que sou historiadora, eu insisto em dizer uma frase que, para os historiadores, ela já é um clichê, mas o Mark Bloch, que é um historiador importante para a gente, ele diz que nós nos parecemos mais com o nosso tempo do que com os nossos pais. Parece uma obviedade, né? Mas que precisa ser dita, porque muitas das vezes a gente fica tentando criar uma falsa disputa entre uma geração e outra, quando, na verdade, a gente vai viver coisas muito parecidas, só que em tempos diferentes. É natural que a gente vá dialogar melhor com o nosso tempo do que com os nossos familiares, por exemplo. Então, é muito diferente quando eu falo com a minha mãe, que é uma trabalhadora do serviço privado, e ela tem uma espécie de devoção ao trabalho, né? Esse meu patrão, ela já é uma trabalhadora aposentada, em que pese todos os seus direitos, todos os seus deveres, muitas das vezes a transmissão de valor e de importância do trabalho é aquela ideia de que o patrão muito fez por esse trabalhador. E durante anos a gente viveu com essa lógica, e a nossa geração é uma geração que discute muito mais o lugar onde ele quer ocupar, e menos, talvez, a estabilidade. Isso é uma contradição, porque quando a gente vai amadurecendo, naturalmente vem batendo a porta a idade, a formação da nossa família, e a gente vai vendo que faz sentido quando o pai ou a mãe fala ali, meu filho, né, procura se estabilizar, você precisa de um emprego. A minha mãe vivia dizendo assim, você não consegue ter patrão, você não consegue ouvir, você tem que ser mais disciplinado. Mas por que eu estou comentando esse exemplo bem simples? É uma questão de perspectiva. E a nossa geração e as gerações anteriores, todas elas pensaram em quanto tempo elas estariam com casa, comida, roupa lavada e uma vida digna. Faz parte do pensamento da nossa sociedade contemporânea, né? Pensar esse modo de vida que se estabeleceu como o modo de vida que se deve viver. Então, todo mundo tinha ansiedade. Quando você não sabe o que vai acontecer, você fica mais inseguro. Mas naquele período, ou durante esse tempo, a gente não tinha, talvez, tão acirrada a questão do suicídio, ou talvez tão evidente, até mesmo pela ausência de comunicação. E hoje a gente conhece mais, a gente ouve mais, tem mais acesso às informações. Eu não sou profissional da área, mas eu defendo que todos os trabalhadores, que o movimento social, que o movimento sindical, pense a saúde mental, mas pense para além do Setembro Amarelo. Pense para além das datas específicas, porque a verdade é que a gente acaba falando da saúde do trabalhador do pescoço para baixo, e a gente esquece do pescoço para cima, criando uma espécie de mística em torno da questão das questões psicológicas, dos sofrimentos psicológicos, e a pandemia está aí para mostrar que não se trata só de você procurar o auxílio, e nós somos trabalhadores, a gente precisa defender que se procure os profissionais, e eu tenho falado muito isso para a juventude, é muito legal você ter um ombro amigo, é muito legal você ter um companheiro, um camarada, mas profissionais de saúde é que estão habilitados para fazer o tratamento. E muitas das vezes, por a gente criar muitas barreiras ao acesso ao profissional, porque não é
é algo que tem presente na escola todo o tempo, não é algo que tem em todos os espaços de trabalho todo o tempo, a gente acaba afastando a possibilidade de tratamento e chegando a episódios como esse, que são extremamente trágicos. Vou dizer para vocês, em menos de 2 semanas, eu tenho aqui a notícia de 2 jovens da minha cidade, um deles público, né, infelizmente, no final de semana, antes do feriado agora, um jovem se suicidou de uma ponte visível para a cidade inteira ver, e a gente fica aqui lamentando, né? E esses dias uma jovem estudante, né, uma adolescente do 8º ano numa escola, né, também foi uma notícia aqui do meu estado. Mas para a gente ver que não é algo só desse momento, a gente tem aqui o município de São Gabriel da Cachoeira, que é um dos municípios mais indígenas do Brasil, onde a falta de emprego, e isso está muito associado, né, às cidades, o interior do nosso país, ele carece de emprego para qualquer trabalhador, principalmente para a juventude. E a juventude, geralmente, que migra do campo para a sede, né, dos seus municípios, acaba só tendo a alternativa de quê? Do trabalho ali nas prefeituras, e a gente sabe como funciona, passa o ano eleitoral, se um grupo ganhou as eleições, ele está empregado, se no outro ano, na outra eleição não ganhou, ele está desempregado, e aí a juventude fica ali à mercê. Então, nesse município de São Gabriel, a gente tem um alto índice de alcoolismo. Várias são as dificuldades de acesso, de estrutura, de disponibilidade de meios para o lazer, para a formação, para a estruturação da vida da juventude, e você vai ter uma juventude recorrendo ao alcoolismo e ao suicídio, infelizmente. Onde eu queria fechar, nós precisamos, né, agora acentuado pela pandemia, reconhecer o problema e tratar o problema. Não vai ser só com ações individuais, apesar de eu defender aqui que cada uma procure como alternativa, né, os meios para se tratar, para procurar auxílio, orientação, mas a gente precisa de programas, políticas públicas mesmo, né? A gente precisa engajar mais esse debate no SUS, defendendo o nosso SUS, valorizando os profissionais dessa área de saúde e fazendo com que eles tenham chance, porque, por exemplo, gente, eu acho que isso é uma realidade de norte a sul do país, né? Quantos são hoje os CAPs abarrotados de pessoas, né, com filas quilométricas, com famílias tentando uma consulta, um tratamento e não conseguem, né? Os profissionais esgotados porque tem que lidar com essa demanda e já não cabe mais gente, né? Então, é uma rede que deveria funcionar. Eu defendo que ela deveria funcionar da escola à comunidade. É possível a gente melhorar a saúde do nosso povo com um conjunto transversal, né, que junte aí a escola, que junte a universidade, que junte todos os setores, que junte o mundo do trabalho na defesa de que esse trabalhador tenha uma vida digna, né? Quando uma pessoa da nossa família tem um sofrimento psicológico, toda a família é afetada, né? Então, você acaba tendo um efeito cascata, a família toda adoece. Eu sempre conto para os meus alunos que quando eu tirei carteira, eu não tinha coragem de dirigir. E aí, eu consegui, enfim, depois, num treinamento para habilitados. E quando eu sentava lá no treinamento para os habilitados e via a psicóloga falando comigo, eu ficava pensando quanta coisa óbvia ela me diz, mas eu não conseguia virar a chave. Eu não conseguia não ter aquele medo, aquela insegurança. Então, para quem está nos ouvindo e de repente pensa, né, que é uma coisa super distante, não. É alguém que tem informação que hoje você não está conseguindo virar essa chave. É uma orientação válida. Às vezes, aquela frase que a gente chama de dê um clique, né? Então, que te dá um clique e faz com que você aprenda técnicas, né? Claro que cada caso é um caso, mas que você aprenda técnicas que vão te dar mais segurança. Isso falando do indivíduo. Do coletivo, a gente só consegue superar essa nossa comunidade adoecida se de fato a gente tirar Bolsonaro, porque ele nos adoece a saúde mental de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Com ele não há perspectiva que não seja de mais sofrimento. É o pior vírus, né, que temos, é a pior, digamos assim,
mutação do vírus é o Bolsonaro. Esse tem sido um mal muito grande para a nossa nação. Mas, Bia, não querendo cortar o seu raciocínio, mas é uma massa de vamos à luta com essa juventude. O Gonzaguinha retratava isso muito bem na sua canção. E a gente precisa tornar isso muito atual nos nossos dias, né? Temos muitas agendas de resistência. A juventude tem sido fundamental na condução dessas agendas, né? Mas eu perguntaria para você, diante desse cenário que nós estamos vivendo, quarta revolução industrial, tecnologia em grandes avanços, né? Que percepção e como você vê a juventude, do ponto de vista futuro, né? Com relação a esse novo mecanismo de trabalho, né? Inclusive, nós estamos aqui, né? Com todas as dificuldades, nós estamos aqui utilizando de algumas ferramentas tecnológicas modernas, né? E chegaram e que parece que foi um marco, tem sido um marco, né, diante dessa crise pandêmica, né? Tudo está acontecendo para que isso seja afirmado. E como você, quanto jovem, quanto representante de um segmento muito importante da nossa sociedade, avalia, né, a juventude nesse novo contexto. Já temos dificuldade, né, do ponto de vista de incorporação do trabalho, mas eu preciso ouvir de vocês. Então, eu falo de um lugar, né, gente, que é especial para a gente pensar essa questão do acesso às tecnologias, né? Eu vivo na cidade de Manaus, que tem um polo industrial, a Zona Franca. Muitas das tecnologias, né, não são nem só criadas, né, mas elas são montadas aqui, infelizmente por conta, inclusive, das políticas de baixo investimento, né, a gente acaba não podendo ir mais longe, né, e por isso a gente tem a migração de tantas brilhantes mentes da juventude para fora do país, né. Então, concorrendo com esse baixo investimento, com a crise nas bolsas, com não pagamento de pesquisas importantes, a gente vai fazendo com que várias pesquisas deixem de avançar. Mas aí, como tu disse, né, eu não quero falar aqui só daquilo que são negativo, né, mas de como que a gente vê a juventude. Primeiro, a gente precisa considerar a juventude como algo essencial, porque ela está ativa, ela está disposta, ela está à procura, né? À procura de não só se posicionar na sociedade, mas de ajudar. Existe um sentimento de contribuição da juventude, mas existe também uma disputa ideológica. Nossa juventude, para que ela possa cooperar com o país, com o desenvolvimento nacional, ela precisa estar aqui, dentro das fileiras dos movimentos, e ela só vai fazer isso se ela for atraída, se a gente for capaz de fazer com que ela se sinta bem nos espaços de decisão, né? Mas também, se não for assim, muitos jovens vão meter o pé na porta, como foi ao longo de muitas gerações. A gente não esperou o convite para participar, né? Tem feito assim, historicamente, a UNE, a UBS, a NPG, as juventudes organizadas, buscando que não é possível ter futuro, que não é possível ter sociedade com sustentabilidade, com respeito à vida digna das mulheres, do povo negro, né, dos indígenas, se não for com a participação e com a discussão. Tá aí a gente vendo a COP26, né? Quantos não são jovens, e principalmente você vê aí um renovo grande do movimento indígena, né, meninas jovens que estão utilizando o quê, né, provocando a sociedade, né, porque as pessoas vão lá nas redes, a gente conhece muitas lideranças daqui, vão lá e, nossa, mas até usando o termo pejorativo, equivocadamente, chamando de índio, com celular, com iPhone, no TikTok. Mas a juventude é isso, ela vai dialogar com o seu tempo, ela vai usar todas as ferramentas, e a gente vai produzir essas ferramentas. Então, se o trabalhador tudo produz, a ele todo o direito de gozar do iPhone, do TikTok, das plataformas. Óbvio, gente, que reconhecendo os limites, né, entre aonde nós estamos. Eles estão fazendo isso muito bem, essa geração faz isso muito bem, quando, de maneira muito atrevida, pega essas tecnologias e vai falar com a sua geração, vai falar da afirmação dos direitos, vai falar da necessidade de um projeto de país, vai discutir alternativas. Não se trata de ter uma receita pronta,
mas se trata da insatisfação permanente da juventude. Esse lugar de insatisfação, ele é importante para que a gente não cristalize e acabe se submetendo e até mesmo se subestimando diante de um projeto capitalista que muitas das vezes nos cansa ao ponto de fazer duvidar. Diversas vezes ao longo da história, a gente se pergunta se a gente vai conseguir viver essa outra sociedade possível. Mas essa outra sociedade possível só vai existir se a gente conseguir fazer a luta do nosso tempo e se a gente conseguir esperançar outros corações e mentes, né? E nesse verbo do esperançar, eu acredito que tem tudo a ver e é bonito de ver esse encontro de gerações, esse encontro de ferramentas e essa produção. Existe muita coisa positiva sendo produzida em ciência e tecnologia, né, nessa indústria 4.0 por jovens, homens e mulheres, e é muito interessante e importante ver o posicionamento, né? Ver que as pessoas não estão apenas querendo produzir, mas estão querendo discutir o modo dessa produção, né? Querendo pensar, inclusive mostrando as suas regiões, defendendo a sua cultura, né? Para a juventude não é suficiente apenas estar nos espaços, mas é importante levar a sua cultura, o legado do seu povo. Eu acho que é uma marca interessante desse momento, que a gente deve aproveitar. É muito melhor que a gente olhe para isso positivamente, sem um senso de competição. Eu convivi com alguns professores que tinham... Eu parei, Estamos aqui, fiquei ouvindo, travada. sim. Estamos ouvindo. Sim? Enfim, só para concluir, né? Eu convivi com alguns professores, eu tenho a mesma sensação na sala de aula, que as próximas gerações, que a geração que está se formando hoje na sala de aula, ela vai ser melhor. Já vai ser melhor que a minha. Eu acho que a gente precisa ter essa generosidade e torcer para que sejam melhores, né? Às vezes a gente se incomoda com o debate hoje que chama mais atenção, as pautas de identidade. Eu acho que a gente precisa ter cautela e generosidade. Cautela e generosidade para que a gente reconheça e torça para que a próxima seja melhor e melhor e melhor. Só assim a gente vai se aproximar de um outro mundo, de uma outra alternativa possível de sociedade, que seja ela socialista, que seja ela comunista, que seja ela a melhor para todos e todas, né? Já dizia aí que a gente luta pelo melhor e pelo mais justo, que seja uma geração vencedora pelo melhor e mais justo, e a gente vai ter feito parte dessa história. Pode ser um discurso muito emocionado nesse momento, mas eu acho que é a sensação real, é a sensação que eu tenho de quem está na sala de aula e de quem tem visto a lida dos jovens trabalhadores para se manter, né? E como a gente falou ainda há pouco sobre essa questão da saúde mental, não está fácil se manter vivo, né? Não está fácil manter todo o conjunto de demandas que a gente tem e respirando e vivos. Então, eu acredito muito, né? Sou suspeita, mas acredito muito nessa geração. Muito bem, Bia. Todos nós acreditamos. Você está assistindo ao 65 no Mundo do Trabalho, aqui pelo canal N65. Peço que se inscrevam, né, no nosso canal para fortalecer essa nossa luta, né? Nós já estamos caminhando para os finalmente do nosso programa. O tempo urge, né? É o nosso maior inimigo. Isso é verdade. E eu já convido aí o Felipe para também mais uma rodada rápida aqui, telegráfica, para a gente fechando já aqui o nosso bate-papo aí com Bia Calheiro, que muito nos orgulha com a sua presença aqui, Felipe. Bom, Beatriz, a minha pergunta agora é sobre as... Bom, Beatriz, retomando aqui a pergunta, já que a conexão tinha caído naquele instante, a minha pergunta é sobre a CTB Jovem. A CTB Jovem, que foi criada no ano passado, reunindo jovens de vários estados do país, foi um marco importante para a juventude trabalhadora do Brasil, que hoje é penalizada, né, diante da cruel realidade do desemprego e da violência. As mudanças, né, no mercado de trabalho e seus impactos na realidade dos jovens foram as pautas que fizeram, né, que dominaram a questão da criação da CTB Jovem. E a CTB Jovem hoje é extremamente necessária, né, na organização da juventude brasileira. Para aquele nosso internauta que está nos assistindo,
aqui no nosso canal Wave 65, parece que a Bia caiu de novo, tá? Mas você está acompanhando o 65 no Mundo do Trabalho. Inclusive, esta transmissão do nosso programa hoje está sendo também feita no canal da CTB Jovem no Facebook. Mas, voltando à pergunta, Bia, a CTB Jovem é um marco na defesa da juventude brasileira, da juventude trabalhadora. E essa iniciativa de organização inovadora por parte da CTB tem o objetivo de aprofundar os debates sobre a relação de juventude no atual cenário político e econômico do país. Então, você poderia nos falar para o internauta que está nos assistindo sobre a CTB Jovem? O que é a CTB Jovem? Obrigada, Felipe. Pessoal, é importante dizer que nesse período a gente organizou, né, um movimento. A CTB Jovem, ela faz parte do trabalho da Secretaria Nacional de Juventude. Desde a fundação da nossa central, a CTB, ela já começou aí unindo, né, trabalhadores, mulheres e juventude. Então, é da essência da nossa central pensar como o movimento sindical faz a sua renovação, não só na perspectiva de idade, geracional, mas no sentido de a gente conseguir manter a agenda do movimento sindical, visto que os próprios... o período histórico que a gente vive é de destruição do mundo do trabalho, do movimento sindical, da luta dos trabalhadores. Então, quando você vê a reforma trabalhista, isso foi um ataque gravíssimo à organização dos sindicatos, mas nós sabemos também que existe, com esse processo de precarização, existe uma série de jovens que não vão conhecer a rede do movimento sindical, como a gente fala da rede do movimento estudantil. Muitos jovens não têm ou não conhecem seu sindicato, muitos jovens não se associam. Há uma disputa ideológica pela individualidade, né, por lutar cada um e não mais pela pauta coletiva, pela transformação do trabalho, pela aquisição de direitos de maneira coletiva. E nós, da CTB, resolvemos disputar isso organizando a juventude. Existia um vácuo entre o movimento estudantil e o movimento, e a fase adulta, né? Você se sente ali, após a saída do movimento secundarista, universitário, pós-graduando, sem um local exatamente. Muitas das vezes, não se achava no movimento social. E aí a gente vai vendo que não existe contradição entre você ser um jovem estudante universitário e militar no movimento dos trabalhadores, entre você ser uma jovem mulher feminista e militar no movimento dos trabalhadores. E assim a gente está buscando essa interseção entre movimento sindical, juntando trabalhadores. É importante que o movimento sindical, eu vou insistir na palavra generosidade, porque é um exercício elástico. Nós estamos falando de experiências distintas. E, naturalmente, surgem dúvidas, naturalmente surgem vontades, né? O jovem chega e já quer transformar tudo, e a gente sabe que precisa ter paciência com isso, né? E aí a gente aprende junto. Então, o que eu considero? É importante fortalecer a presença dos jovens, é importante organizá-los, é importante para, inclusive, o movimento que está sob ataque, né? O movimento sindical está sob ataque direto do governo Bolsonaro, possa atrair os jovens trabalhadores e massificar sua participação nas ruas. Ou não é verdade, gente, que nesse período nós perdemos muitos dirigentes do movimento. Nós, por uma questão necessária de proteção, por ser muito mais arriscado, a gente precisou colocar uma geração quase que toda sobre os cuidados sanitários em casa, e a juventude precisou ir às ruas. E não é maravilhoso poder contar com jovens trabalhadores indo às ruas, vestindo a camisa do seu sindicato, do seu trabalho, ou mesmo aqueles que não atuam, né, que ainda não se sindicalizaram, conhecerem nas ruas a nossa central e poderem dizer, bom, é aqui que eu quero me organizar. É muito melhor que a gente tenha milhares de jovens podendo estar aí com os botões, com os broches, com os bonés, com o colete, divulgando a nossa sigla, a nossa central, do que a gente perder essa turma para a disputa do individualismo, do empreendedorismo às avessas e para o conjunto da pauta do mundo do capitalismo, né? Então, é uma forma da gente atrair para o movimento, garantir a sua manutenção e garantir a oxigenação das pautas. Isso também é necessário, faz parte da realidade. O mundo do trabalho também é dinâmico, né?
Então, vão existir novas pautas que a gente precisa considerar importantes e dialogar com elas. Então, eu acho vitorioso que a CTB organize a CTB Jovem. Ela está também nesse esforço de amadurecer, né? A gente vai completar 1 ano. A nossa coordenadora era a Luísa Bezerra, que hoje é uma jovem doutoranda em Coimbra e faz parte do seu legado como outros jovens que vieram trazendo a nossa organização. E agora eu estou começando, o Felipe, que é o nosso diretor de comunicação. Peço que vocês também sigam nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, porque senão o Felipe depois vai me cobrar, que eu divulguei, @CTBjovem. E que a gente possa fazer. A gente também tá aberto, né, gente, para ouvir as orientações, mas para ser protagonista desse tempo também. Pois é, Bia, como eu lhe falei, nosso inimigo é o tempo. Nosso tempo estourou, estamos a 2 minutos além do nosso horário atual, né? E ainda para completar, um carro de som passando aqui agora para complicar mais a nossa situação. Mas eu convido esse Celino rapidamente para a gente, se ele tiver algum complemento a fazer, e você já encaminha aí para os seus agradecimentos. E nós, evidentemente, agradecemos muito pela sua presença aqui conosco. Tenho sim. Eu tenho sim, para fechar a entrevista, viu, Moacir? Para fechar a entrevista, eu fazer quase a mesma pergunta que eu fiz para o Adilson Araújo. Quem é Beatriz? Como é que Beatriz se conscientizou? Qual foi o primeiro contato? E qual o recado que ela dá para a juventude brasileira e potiguar aqui para se organizar? Quais são, eu diria, os segredinhos, né? Ou as fórmulas? Então é isso. Para finalizar o programa, é mais ou menos isso. Acho que a pergunta não durou nem 1 minuto. Mas ela é difícil, porque falar da gente é mais difícil. Eu sou difícil de falar de mim. Mas eu sou mulher, sou professora, sou mãe, amazônida, naturalmente, ser do Amazonas, ser do Encontro das Águas, fala muito do que eu sou, a força dos nossos rios, da gente que move essa região, é de querer ser Brasil, é de estar no centro do debate também, é de defender a nossa gente, de defender o trabalho, mas de defender também a floresta em pé. Como professora, eu consegui unir as duas coisas que eu amo, que é a educação e poder contribuir. É uma forma também de poder contribuir. Claro que de maneira científica, claro que pensando de maneira mais técnica o conteúdo, a sala de aula é esse espaço do exercício da pesquisa e da ciência. E eu me encontrei, gente, como acho que muita gente, quando se envolve na comunidade, sou católica e durante muitos anos fui de uma comunidade que se envolvia com todas as demandas do povo, aquele dia a dia a minha comunidade é São Pedro, e eu acho que tem tudo a ver com ser uma rocha firme, ser um trabalhador, um pescador, né, agir diante, não nos satisfaz apenas a oração, mas o trabalho, né, estar presente ativamente. Então, eu comecei como alguém de uma comunidade cristã, que atuou ali, e depois o mundo da cultura. Durante muito tempo, eu faço parte de uma companhia chamada Companhia Vitória Régia de Teatro, e a cultura, ela também dá a sua contribuição. Então, acho que a partir daí, não tem o lugar certo para começar. O importante é você começar a fazer alguma coisa, né? Então, eu venho daí dessa origem de uma comunidade, de um bairro, na Zona Norte de Manaus. Fui para o teatro, do teatro para o movimento estudantil, do movimento estudantil agora no movimento sindical. Então, lutar a vida toda. Não existe saída sem luta, sem unidade dos trabalhadores. É por isso que eu me perfilo aqui junto com vocês e agradeço muito a oportunidade. E a mim só me resta agradecer a nossa bancada, Celino Bezerra, Felipe Lima, minha querida convidada nossa. Nós que agradecemos. Beatriz Calheiro, né? E agradecer também a você, amigo internauta, que esteve conosco durante essa 1h10 aqui na companhia do nosso programa Dia 5 no Mundo do Trabalho. E os convido para no próximo sábado estar conosco mais uma entrevista aqui pelo canal 65, M65. Forte abraço, bom final de semana a todos e nos encontraremos no próximo sábado. Um abraço também a Carlos Albérico, que esteve aqui conosco no auxílio técnico. Bom final de semana a todos. Valeu, minha gente, até o próximo sábado.